Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este estudo, este shiur, e ficamos muito agradecidos por você estar nos acompanhando através das redes sociais, como YouTube, Facebook, alguns grupos relacionados ao judaísmo nazareno. Bem, hoje nós iremos falar algo interessante a respeito de Yom Kippur, que começa do dia 18 após o pôr do sol até o dia 19 após o pôr do sol. São exatamente 24 horas de humilhação. Nós nos humilhamos, ficamos sem comer nada e dedicando este dia para o Eterno, porque está escrito que é um mandamento perpétuo. Mas o que nós iremos falar a respeito deste dia é muito importante. Ele tem uma profundidade extraordinária, a qual muitos não prestam atenção. E muitos, quando eu falo muitos, são pessoas que, através dos dogmas do cristianismo, através dos dogmas que muitas pessoas adquiriram em suas vidas e não desmamam em nenhum momento destes dogmas, porque carregam para si aonde quer que vão, achando que aquilo é o certo. Justamente porque os dogmas, eles têm uma relação com os desejos. Então eles alimentam os desejos daquela pessoa. E ela não sabe discernir o que é um dogma, o que é uma marca espiritual que acompanha uma pessoa que se deixa ser cativada por isso. E isso é muito sério. Yom Kippur, ele é um dia que se destaca, a qual nós temos o dever de entendermos com profundidade. E poucos não entendem, fazem descaso. Aí você me diz, mas Gleidson, eu tenho jejuado. Como assim descaso? Na minha comunidade nós temos jejuado. Como assim? Na nossa sinagoga, nas igrejas. Vejam bem, Daniel, ele disse, na profecia, que está escrito em Daniel, que o príncipe da Pérsia resistiu a Gabriel, ou a Micael, Gabriel, por tantos dias, mas ele obteve vitória quando pediu ajuda de Micael. E aí ele obteve, porque o príncipe da Pérsia ele levou cativo o povo de Israel. E uma maneira do príncipe da Pérsia agir é fisicamente. Não é à toa que Israel foi feito cativeiro, cativos por eles. E aí ele disse na profecia que viria o príncipe da Grécia. E o príncipe da Grécia, ele opera até hoje.
com seus dogmas, com suas tradições, com seus achismos, com suas falácias, né? Então, e ele opera hoje, e ele não opera fisicamente, ele opera de uma maneira espiritual, introduzindo na mente de muitos o sentido de que aquilo que eu aprendi é a verdade. Nada mais é do que a pessoa está associando os seus desejos com os dogmas que ela herdou de seus parentes, de seus avós, né? E como eu tenho dito, a pessoa que não abandonou estes dogmas, este vírus espiritual, ela vem para o judaísmo e ela tenta associar o judaísmo, tanto nazareno, ortodoxo, messiânico, tradicional. Então ela tenta associar o judaísmo aos seus desejos também. E quando encontra pessoas que satisfaz os desejos delas, elas se associam e vivem se preenchendo de mestres. Eu sou mestre disso, eu sou mestre daquilo, eu sou Roche, eu sou isso, sou aquilo. Justamente para falarem aquilo que lhe agradam e não para o processo de techuvá, que é conserto. Eu costumo dizer, pessoal, que nós estamos debaixo de maldição. Todo ser humano pecou. Todos foram destituídos da glória do Eterno. Todos pecaram. Você está distante de Hashem. Se não for o sacrifício perfeito que Yeshua fez, se não fosse, nós estaríamos perdidos para sempre. Como nós estamos excluídos da ocultação, não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém bonzinho. Yeshua disse que vocês que são maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Então, nós somos maus e sabemos dar boas dádivas. Então eu posso ser mau, excluído da glória do Eterno, como toda a humanidade é, mas por causa do sacrifício perfeito de Yeshua, nós obtemos o perdão, nós obtemos a reconciliação. Então, se eu desprezar o sacrifício perfeito, eu vou estar por baixo de maldição. E isso vale para todos os gêneros. Se eu desprezar onde quer que eu esteja, onde quer que eu viva, eu vou estar debaixo de maldição. Então, nós fomos destituídos da glória do Eterno. Então não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém certinho. Não existe. Não existe, por mais que a pessoa tente. E o que eu quero dizer é que só quem conserta o ser humano é a techuvá, através dos mandamentos de Hashem. Se eu, que sou um moribundo, digamos assim, uma pessoa que viveu ou que esteve durante a minha vida inteira no cristianismo ou na igreja católica, e aí eu venho com os mesmos dogmas, porque eu vivi 40, 30, 20 anos lá. Então eu venho para o judaísmo, e eu entendo que o judaísmo também é uma galinha dos ovos de ouro, que o judaísmo vai me dar tudo aquilo que um judeu tem. Quando eu penso desta maneira, eu jamais vou alcançar a profundidade da essência que emana do trono do Eterno.
Mas o assunto não é esse. O assunto é o seguinte. Vejam bem, Yom Kippur. Yom Kippur, você que está me ouvindo, preste bastante atenção. Não hesite de ouvir e ouça com entendimento. Veja só. Yom Kippur, ele foi dado ao povo de Israel para que o povo de Israel obtesse o perdão através deste sacrifício de se abster de alimentos, de água, de tudo, até de se banhar. Então, e através disso, nós iríamos conquistar o perdão do Eterno. O que está acontecendo hoje? Nas melhores famílias, no trabalho, na escola, nas famílias, na igreja, em todos os lugares, as pessoas desenvolveram um método de perdão, entre aspas, que é o seguinte: eu estou de mal com alguém, eu fiz algo para alguém, preste atenção, e aquela pessoa ficou com raiva de mim, e por causa que eu fiz algo de errado para ela, ela se desligou de nossa amizade, ela se desligou da amizade que tínhamos. Então ela ficou chateada. Eu, como servo de Hashem, eu tenho que ir até ela e me reconciliar. Só que a sociedade atual que nós vivemos hoje, que estamos acompanhando dia após dia e somos provas verídicas de que estas pessoas, em seus 95%, elas desenvolveram um método sentimental de apaziguar a situação. E através deste método, elas acham que estão obtendo uma reconciliação e elas, na verdade, estão encobrindo algo para que a realidade não seja vista, a verdade não seja clara. Uma pessoa que pede perdão para uma outra, o que ela faz? O que ela faz? Ela desce, ela sai do seu nível que ela estava orgulhosa e quando ela se reconcilia com alguém, ela desce. E aquela pessoa a qual ela fez o mal e se reconciliam os dois, um ambiente a shalom. Você pode perceber, isso acontece no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Quando você está com uma pessoa, você está reunido entre pessoas e chega uma outra pessoa e esta pessoa está de mal com aquela, observe que o clima fica pesado. Justamente porque não existe shalom, não existe paz. O clima fica pesado. Porque não houve uma humilhação e um reconhecimento e uma conscientização de que precisam resolver aquilo e se reconciliar. Então, as pessoas desenvolveram um método chamado o seguinte: eu vou fazer para que ela se simpatize comigo e eu não passe vergonha. Então, se eu tenho algo contra alguém, o que eu faço? Eu presenteio aquela pessoa. Eu vou dar algo para ela que ela goste. Ou eu vou mandar alguma coisa para ela. Ou eu vou fazer isto por ela. O bajulador,
uma pessoa que desenvolveu o sentido, né, o sentido de sentimentalismo, um sentimento que não é para ser aplicado nesta situação, né? Ela desenvolveu o emburrecimento. É isto mesmo. Ela desenvolveu o emburrecimento. Então, ela camufla aquela situação dando presente para uma outra, ou sendo apenas simpatizante. Fala com a outra como se nada tivesse acontecido, e sendo que ela foi a causa, ela foi o que caluniou, foi ela que inventou, foi ela que fez a discórdia, foi ela que invejou, foi ela que está assim, que está desta maneira. Então ela cria uma situação e muitos, por não ter este pensamento de sinceridade, a consciência de sinceridade, elas caem nesse sentimentalismo que para mim é sentimentaloide, tá? E ela desenvolveu um emburrecimento. E aí as pessoas vivem como se nada acontecesse. Qual é o resultado? Mais para frente eles vão brigar de novo. Ou vai acontecer coisas piores. Por quê? Porque as pessoas estão desenvolvendo este método. E este método está nas melhores famílias, nas melhores comunidades, nas melhores sinagogas. Eu costumo dizer que antes de você ser um judeu, que você pense e se conserte, porque techuvá é conserto. Que techuvá não é tradição. Techuvá não é para que eu possa me fantasiar de algo para expressar uma situação ou algo também. Então, techuvá é mudança. Então, se eu estou no processo de mudança, de reconciliação, eu estou no caminho que Yeshua me ensinou, que não é fácil, então a prioridade é mudança. Então, isso pode acontecer há dias, há anos para que eu mude. Em vez de adotar, ou em vez de começar a mamar nas tetas ou nos seios do judaísmo, subtraindo deles, roubando deles as tradições que não te pertencem, em vez de você mudar, em vez de você ter o processo de techuvá, e para que depois você entenda a história do nosso povo, porque você não teve identidade, você não tem genealogia. Então é muito fácil eu roubar das tradições do nosso povo, ou eu subtrair, digamos assim, uma palavra mais bonitinha, eu subtrair das tradições do meu povo para me fantasiar de algo. E aqueles mesmos dogmas que eu executava no cristianismo, eu estou fazendo no judaísmo. E o processo de techuvá fica para trás. Então tem muita gente, muitas pessoas, e existe muitas sinagogas que o camarada chegou hoje, ele tem mais ou menos uns 50 anos. Ele chega hoje na comunidade e o que vão fazer com ele é um verdadeiro que carnaval. Vão colocar um kippá, vão colocar um talit, vão dar até tefilim para ele, vão dar um sidur, vão dar uma bíblia judaica, hebraica, vão indicar o site para ele ler, estudar.
como aquela pessoa ela estava acostumada no cristianismo, isto é oculto, tá, gente? Isso não é qualquer um que sabe disso, não, tá? Isso é muito oculto. Nem todo mundo percebe. Então, a pessoa está lá no cristianismo, ela veio para o judaísmo, ela tinha o mesmo dogma lá de se fantasiar de pastor, de obreiro, evangelista, pregador, diácono, e assim sucessivamente. Então, ela chega para o judaísmo, ela vai ser a mesma coisa. Mas os teus desejos desenfreados, né? Os seus julgamentos desenfreados, a vida, a maldade que ela tem para com o próximo desenfreada, ela não consertou. Então, o que eu quero dizer com isto hoje é o seguinte: as pessoas estão desenvolvendo este método de emburrecimento e sentimentaloide, justamente para cobrir uma situação que tinha que haver reconciliação. E reconciliação não é através de mensagens de WhatsApp e nem mensagens via internet. Reconciliação é pessoal. Então tem muita gente que vai fazer o Yom Kippur, que é agora em setembro do ano 2018, o ano atual do judaísmo é 5.778 a 5.779. Então muitas pessoas vão fazer, e este estudo vai valer por vários e vários, né, Yom Kippur. Antes de você fazer o Yom Kippur, você deve se reconciliar com a pessoa que você fez mal. E não adianta esconder. Não adianta, mas foi ela que começou. Não, existe situação, analise. E o Eterno disse assim: use balança justa. Use. Use balança justa. Então, as pessoas elas fazem isso tudo e aí elas vão e participam do Yom Kippur pensando que irão chamar a atenção do Eterno. E na realidade, Yeshua disse e deixou bem claro: se vocês não perdoarem, né, as ofensas, os pecados dos outros, o vosso Pai Celeste não os perdoará. E ele disse outra vez: quando você fores fazer a tua contribuição e lá te lembrares que alguém tem algo contra você, vai e reconcilia-te com esta pessoa. E você volta e faz a sua oferta. Então, este Yom Kippur, ele é de uma profundidade extraordinária. Vejam só, vou fazer uma analogia. Você está na estrada, você é um recém-habilitado. Você é um recém-habilitado. Então, o que você vai fazer? Eles vão te ensinar, né, as leis de trânsito, a legislação de trânsito. Então, existem placas amarelas que elas são de sinalização, de conscientização, digamos assim. E existem placas vermelhas com preto que elas são de penalidade. Então, se você desobedecer às que são de orientação, você não corre risco a ser punido. Por quê? Porque elas têm o dever de apenas orientar. Mas se você for e desobedecer a vermelha, então você vai ser penalizado. Veja, preste atenção na cor vermelha. É isso que eu estou falando para você. Preste atenção na cor vermelha. Então, eu sou penalizado. Lá está escrito 100 por hora, a placa zona vermelha. E eu passo a 180, vou ser penalizado. Tá lá, proibido estacionar, placa vermelha. E eu estaciono, vou ser penalizado.
Então, as placas vermelhas, ela traz um risco, ela traz uma profundidade muito grande, ok? Então, o que é vermelho é perigo, certo? Você vai numa casa, você constrói uma casa, e lá você coloca a sua energia. Então, o eletricista ele trabalha com 3 fios. O positivo, que é vermelho. Aquele vermelho, ele transmite força, energia. Então, ele pode causar a morte de alguém. O azul, ele é o negativo. E o verde, ele é o terra. Então, o azul você pode pegar nele, porque ele é azul. Mas o positivo você não pode, porque você leva choque. Então, várias coisas estão lá. Proibido, proibido, vermelho, proibido. Tudo que é vermelho é sinal de perigo. O que eu quero dizer com isso? É que o vermelho, ele está justamente em nosso sangue, a cor vermelha. E para se fazer expiação do nosso sangue, quem fazia era derramado sangue, né? Derramado sangue do animal. Então derramava-se o sangue do animal e o animal que era aceito por Hashem exuberava naquele ambiente shalom, ou seja, o Eterno perdoou aquela pessoa. Então, o vermelho, que é o sangue, fazia expiação por aquela pessoa. Veja só, entendam bem, gente. Vejam só. E aí, quando não era aceito, é porque aquela pessoa ofereceu um animal com defeito ou tinha alguma coisa que o Eterno não perdoou. Então, aquele sangue derramado não perdoava, não fazia expiação por aquele infrator, por aquele que fazia isso no Beit HaMikdash, certo? E eu vou citar aqui uma obra genuína do Nahman. Ele fala algo interessante a respeito do sangue. Eu quero que você preste bastante atenção. A cor vermelha do sangue simboliza o sofrimento, a ira e a matança. Quando uma pessoa se corta e sangra, ela sente dor e sofre. Quando ela é humilhada, seu rosto pode tornar-se rubro. Veja que a pessoa se reconcilia, ela está sendo humilhada, ela está se humilhando. Então seu rosto fica pálido, porque, né, acalmou aquela situação, ela está se reconciliando. Caso se sinta furiosa, se está com raiva, fez raiva a alguém, e muito irritada, ela poderá ficar vermelha de raiva. E é verdade, as pessoas que ficam com raiva uma das outras ficam vermelha de raiva. Estas reações representam o conceito de Gevurah, força e julgamento. Gevurah significa força e julgamento. Se eu estou com raiva de alguém, eu estou julgando, estou executando um julgamento, certo? Quando é julgado por má conduta, o indivíduo pode sofrer humilhação. Então, a pessoa que fez algo a alguém, ela vai sofrer uma humilhação de se humilhar. Caso ela realmente faça e execute e obedeça o Yom Kippur, ela vai ter que ser humilhada. Então vocês já estão começando a entender que o Yom Kippur não é só o simples fato de eu me jejuar, não. Eu só jejuar, isso não quer dizer nada. Eu posso jejuar, eu posso fazer o que for, mas se eu não perdoar as pessoas, quem me fez mal, se eu não me reconciliar com alguém que eu fiz mal, eu não vou obter do Eterno o perdão. Conforme indicamos, o sofrimento pressupõe uma disfunção espiritual.
É como se a circulação sanguínea poluída pela má inclinação estivesse exigindo justiça a fim de tornar-se pura novamente. Assim, quando o indivíduo vê que está sofrendo e as coisas não estão acontecendo de maneira que ele gostaria, ele deve entender que isso se deve à má inclinação. Então, se você tem raiva de alguém, isso se deve à má inclinação. Você potencializou o Yetzer Hará, a má inclinação. E por isso você caiu na calúnia, na difamação, na ira, na discórdia, na discussão, né? E aí vai. Vejam como é importante. Ele fala aqui, cadê o ponto? Quando o indivíduo vê que está sofrendo e as coisas não estão acontecendo da maneira que ele gostaria, ele deve entender que isso se deve à má inclinação, que se manifesta através do seu sangue poluído, porque a má inclinação está viajando junto com o sangue. O Reb Nachman ensina, portanto, que sujeito pode mitigar o julgamento e o sofrimento subjugando seus desejos, assim fazendo ele dominar a má inclinação no seu sistema circulatório defeituoso e o purifica. Ou seja, se eu controlo a minha má inclinação, o meu sistema de circulação, ele se purifica automaticamente com Shalom. Isso não quer dizer que eu vou deixar de ter a má inclinação, mas eu tenho que controlá-la. Você tem que controlar a má inclinação. Você tem que controlar os seus maus desejos, principalmente para com o próximo. Eu costumo dizer que é melhor você pecar para você, para o seu corpo, para você, o pecado da carne. Mas se tu pecar contra alguém, difamando, falando mal, causando discórdia, causando calúnia, é a pior coisa que existe, gente. 6 coisas o Eterno abomina, a sétima, seis coisas o Eterno odeia, a sétima ele abomina, que é semear contenda entre irmãos. Então, muitas pessoas estão fazendo o Yom Kippur achando que vão ser perdoadas. Só que ela não se reconciliou com seu amigo, com seu irmão, com seu companheiro, com seu irmão da sua família. Não se reconciliou, não desceu ao nível do perdão. Porque quem desce ao nível do perdão obtém o perdão de Hashem. E se você não descer, você que é orgulhoso, prepotente, arrogante, se você não descer, não adianta, você pode se fantasiar de judeu, você pode se fantasiar de Noé, você pode se fantasiar de Abraão, como dizia os fariseus, nós temos por pai Abraão. Você pode se fantasiar de qualquer coisa, você pode colocar um kippá, você pode falar hebraico, você pode falar grego, pode falar todas as línguas do mundo. Você pode ser o melhor estudioso, mas você vai perecer. Você vai perecer no Guerrinom. Um sistema circulatório que está poluído pelo pecado cria dificuldades para o ganho do sustento. Quem rouba gera sangue pútrido dentro de si mesmo. E o mesmo se aplica a quem é desonesto nos negócios, porque a palavra hebraica damim se traduz tanto como sangue quanto como dinheiro. Tá vendo? Por isso que muitas pessoas que aceitam suborno, presente, a pessoa ela fica cega. E o mesmo presente, que é o dinheiro, ela tem com o nome damim, que se traduz como sangue, quanto como dinheiro em hebraico. Aqueles que possuem as características negativas de sempre querer subjugar os outros não são capazes de aceitar a verdade. Pessoas que sempre estão sobrepujando os outros não são capazes de aceitar a verdade. Quando as pessoas querem estar sempre certas, mesmo se a verdade estiver clara diante dos seus olhos, elas as distorcem,
Elas distorcerão para manter sua suposta superioridade. Isso se aplica em todas as áreas da vida. Tá vendo? Então, as pessoas que têm isso, né, que tem aqui, aqueles que possuem características negativas de sempre querer sobrepujar os outros, elas nunca vão aceitar a verdade. Ninguém pode dizer a verdade absoluta sem ter antes limpado sua circulação sanguínea das impurezas, que são indícios de falsidade. Reciprocamente, ninguém diz falsidade sem ter antes poluído sua circulação sanguínea. Veja, a maldade, pessoal, está no nosso sangue. O Yetzer Hará está no nosso sangue. Ele corre pelo nosso sangue inteiro, pelo nosso corpo inteiro. Então, vocês identificaram que se eu faço algo contra alguém, eu vou estar cometendo um pecado terrível contra o meu próximo, que tem o mesmo sangue. Você nunca vai ver um ser humano do sangue azul, preto, roxo, amarelo, verde. Você vai ver aquele que tem um sangue vermelho. E o sangue, a vida do ser, a vida está no sangue. Disse Yeshua, disse o Eterno, que o sacrifício, a vida do animal está no sangue. Então, o sacrifício perfeito para que você obtenha o perdão através do sangue de Yeshua. Veja que profundidade, pessoal. Para que você obtenha o perdão do sacrifício do sangue de Yeshua derramado no madeiro, você deve perdoar a quem te ofendeu. E automaticamente você deve reconciliar com quem você ofendeu, com quem você caluniou, com quem você causou discórdia, briga, contenda. Para você alcançar o perdão de Hashem, através do sangue perfeito de Yeshua, você deve se reconciliar com seu próximo, que tem o mesmo sangue seu. Se você não fizer isso, você não vai alcançar o perdão de Hashem. Isaías 58. Vamos ler. Grite, não se contenha. Levante a voz como um chofar. Proclame ao meu povo quantos são rebeldes, e a casa de Jacó seus pecados. Oh, sim, eles me buscam dia após dia, e afirmam que se deliciam em conhecer meus caminhos, como se fosse um povo justo, que não abandonou os ditames de seu Elohim. Eles me pedem governos justos e alegam que têm prazer na proximidade de Hashem, perguntando: por que devemos jejuar se tu não vês? Por que nos humilhar se tu não fazes caso? Isso o povo do Eterno perguntando. Eis aqui minha resposta. Quando jejum, fazem apenas o que agrada a vocês. Enquanto mantêm os trabalhadores em duras jornadas, seus jejuns acabam em discussões e brigas, com surras e golpes violentos. Vejam só, os jejuns deste povo acabam em surras, golpes violentos e brigas e discussões. É ou não é o que acontece hoje em dia? Você fala assim, rapaz, eu estou numa comunidade, ou eu estou numa sinagoga, ou eu estou em alguma igreja, que sempre tem uma discussão e discórdia, uma briga terrível, pessoas contra outras, pessoas caluniando umas às outras. E ele fala, em um dia como hoje, jejuar como vocês não fará sua voz ser ouvida nas alturas. É esse tipo de jejum que desejo, num dia apenas para a pessoa se humilhar? É este Yom Kippur que o Eterno deseja de você? Só um dia só para você se humilhar? Se abster de alimentos? É só isso? É só isso, gente. Veja o que o jejum ele é.
Ele não é apenas o que Yom Kippur, ele não é apenas um jejum, não. Deve a pessoa pendurar a cabeça com um junco e se esparramar sobre panos de saco e jogar cinza sobre si? É isso que vocês chamam de jejum? O dia para agradar a Adonai? Que adianta você se abster de alimentos, você se vestir sacos, panos de saco, jogar cinzas na cabeça, só que você retém o salário do trabalhador. Se é para ele trabalhar 8 horas, você manda ele trabalhar 18 horas e não paga o que é justo. Eis o tipo de jejum que desejo. Liberte os aprisionados injustamente. Olha só, desprenda as correias dos presos. Deixe os oprimidos seguirem livres. Tem gente que fica oprimindo os outros com tradição, com rito, oprimindo a pessoa a fazer uma reza, a fazer algo. Nós chegamos a uma certa vez que as pessoas falavam assim, algumas pessoas falavam, ninguém nos ensina o Kabbalah Shabbat. Poxa, se o camarada nem botou a vida dele no eixo, ele quer saber de Kabbalah Shabbat, gente? Que adianta você fazer o Kabbalah Shabbat se sua vida é uma desgraça? Você tem brigas, contenda dentro de sua casa, discórdia, brigas mesmo, tapas. Que adianta? Mas não, a pessoa prefere a tradiçãozinha. Meu pai amado. Eis o jejum, eis o tipo de jejum que desejo. Liberte os prisioneiros, tal. Deixe os oprimidos seguirem livres. Quebre todo jugo. Partilhe sua comida com o faminto. Leve o pobre desabrigado para sua casa. Visto nu quando você o vir. Cumpra o dever para com seus parentes. Se você fazer isso, então sua luz se irradiará como a manhã. Uma nova pele crescerá rapidamente sobre suas feridas. Tem gente que, porque ela tá bonitinha, só vive maquiada, mostrando a roupa, mostrando o rostinho, tirando foto, tirando selfie. E ela acha que ela tá bonita, mas na realidade tá cheia de feridas. A tsaraate, que oprime o mundo. A maldição. Não esqueça da maldição. Se você não reconhecer Yeshua como sacrifício perfeito, você compreende, você identifica, você sabe, você testemunha, aí sim o sacrifício perfeito dele vai fazer sentido na sua vida. Fora isso, não vai fazer sentido na sua vida. Por quê? Porque você não sabe. Uma certa vez alguém disse assim: ô Gleides, como que eu sei que Deus me perdoou? Falei, quando você tiver um relacionamento com Ele. Quando você andar com Ele. Quando você fazer a vontade dEle. Quando você testemunhar sobre Ele. Então, você saberá e obterá shalom do perdão. Não é um simples fato de eu ir para a igreja ou eu ir para um local, ficar 2 horas lá ouvindo alguém falar um sermão e aí eu disser, agora eu creio e eu estou perdoado. Não é assim. Não é. Não é assim. Tá, gente? Então, como diz os apóstolos, os emissários de Yeshua, os discípulos, eles diziam: nós somos testemunha verdadeira. Nós somos testemunha, ou seja, eles presenciaram. E quando Yeshua diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidas em meu nome, ali eu estarei, em outra parte ele diz:
As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. E elas ouvem minha voz. Então, nós que temos o perdão de Hashem, o conhecemos. Se você não obter o perdão de Hashem, você não vai conhecer Yeshua. Você não vai. Muito sério isso. Muito sério. Então a sua luz se irradiará como a manhã, uma pele crescerá rapidamente sobre suas feridas, sua retidão o precederá e a glória de Adonai o seguirá. Então você clamará e Adonai responderá. Você clamará e ele dirá: estou aqui. Se você remover o jugo do seu meio, parar com falsas acusações e a calúnia, tá vendo? Olha o que é importante quando você faz um mal contra o seu próximo, você não obtém o perdão do Eterno. Então, ele está falando do jejum, ele não está falando do jejum. Embora ele mostre o jejum, mas ele não está falando, o sentido aqui é outro. O sentido aqui é ele dizer que você remova o jugo do seu meio, para com as falsas acusações e a calúnia no seu meio. Oferecer comida ao faminto com generosidade e suprir as necessidades das pessoas com problemas. Então sua luz vai raiar na escuridão, e a escuridão será como o meio-dia. Adonai sempre o guiará. Ele satisfará suas necessidades no deserto e renovará a força dos seus membros, para que você seja como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Você reconstruirá as ruínas antigas, reerguerá as fundações do passado e será chamado reparador de muros rompidos e restaurador das ruas em que se vive. Se você contiver seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabat de delícia, o dia santo de Adonai digno de honra, então o honrar, não cuidando de fazeres comuns, nem procurando seus interesses ou falando a respeito deles, se você o fizer, terá prazer em Adonai. Eu o farei cavalgar nos altos da terra e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. É este o jejum, o Yom Kippur, que o Eterno deseja. É este. Não adianta você fazer Yom Kippur e ter uma vida o ano inteiro caluniando, mentindo, falando mal de alguém. Lembrem-se que falar mal de alguém, caluniando, você comete homicídio. Você é um assassino e não sabe. Você só não tem coragem de matar aquela pessoa. Sabe por quê? Com medo das penas, da pena, da justiça. Então você não mata, mas você difama, você fala mal. Então o que eu quero dizer para você não é te julgar. É que você tenha a oportunidade através destes estudos que são simples. Este estudo sadio que edifica, que renova, que transforma, que faz você ter segurança, mas ao mesmo tempo ele requer de você conduta, obediência, prática, humilhação. Que você se arrependa. João Batista e Yohanan, o emissor, ele nunca chegou no deserto ou chegava nas cidades. Ele nunca fez isso. Ó, vocês que querem ser judeus,
vão para a sinagoga tal. Ó, vocês têm que se arrependerem e irem para a sinagoga. Vocês que querem ser judeu, um prosélito, vão para o templo. Ele nunca falou isso. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Elohim. Arrepender do quê? Da maldade que você executou nos outros, dos problemas que você trouxe para muitos, dos problemas que você trouxe. Analise. O verdadeiro arrependimento é até analisar o que já se fez, o que você fez. É isso. Então não adianta você que às vezes está numa sinagoga e lá o Rosh, ou quem quer que seja, pode ser o cara mais fantástico da face da terra, o mais erudito, o mais falador, pode ser quem for. Se ele está te ensinando a você tradição, mito, rito, em vez de, de arrependimento, você está no lugar errado. Você está sendo tragado por lobo selvagem, que estão te ensinando coisas que eles nem mesmo sabem. Eu costumo dizer que em Yehudá existe já o número contado. Existe o número contado. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa vai levando a outra. Existe já o número contado do povo de Judá. Da tribo de Judá já existe um número contado. E o Eterno sabe quem é. Judeus verdadeiros. Não judeu que faz o que está escrito aqui. Toda a tribo, os 12, que são os 11, que uma não é mencionada, mas os 11 já estão contados. Mas existe uma multidão, como na profecia de Jacó. Tem gente que perde as visões, tem gente que perde o foco. Eu não estou desprezando os ensinos dos nossos sábios de maneira nenhuma. Não foi minha família, não foi meu avô que foi traduzir uma Bíblia não, tá, gente? Não foi meu avô que ficou dias e dias estudando, anos e anos, ficou cego para traduzir um estudo para passar para nós. Igual hoje, eu estou lendo Isaías 58, você acha quem foi que traduziu essa Bíblia? Quem foi, gente? Foi seu avô? Seu pai? Sua mãe? Ninguém fez isso. Quem fez isso foi o povo Erudi, judeu. Então nós devemos dar graças ao Eterno. E o ensino virá deles, porque eles se destacaram nisso. Mas você, que caiu de paraquedas, já quer ser um? Já quer falar hebraico? Não estou dizendo que não deva, entenda bem. Eu já falei, muitas pessoas dizem assim, eu queria saber como é que eu faço para me tornar um judeu nazareno. Não existe judeu nazareno, a não ser que você veio de genealogia judaica. E é testificado isso. Não existe judeu nazareno. Os Talmidim, os discípulos de Yeshua, eram judeu nazareno. O resto também eram alguns judeus nazarenos, mas depois eram gentios que foram enxertados e que faziam parte da comunidade do judaísmo nazareno. Cornélio, ele era um judeu? Não, né? Mas servia ao Eterno, ajudava os judeus necessitados.
não era judeu. Depois ele foi fazer parte da comunidade. Então você passou a vida inteira fazendo coisa errada, se lambuzando, mamando nas tetas da porca de Roma. É isso mesmo. Você ficou mamando lá no porco de Roma. E aí agora você chega e já é judeu. Muito engraçado isso aí. Muito. Então, que você se arrependa dos seus pecados. Que você observe sua vida. E existe um número incalculável de pessoas a qual foram abençoados primeiro antes dos 12, antes de Judá ser abençoado pelo nosso patriarca Jacó, foi Efraim. Efraim foi o primeiro a ser abençoado por Jacó antes dos 12. Por isso que Efraim é a plenitude dos gentios. Yeshua, uma certa vez, falou que os últimos seriam os primeiros. Nós somos os últimos, que seria o primeiro. Quem foi que abençoou Efraim? Primeiro, Jacó. Depois vieram as bênçãos dos 12. E ele diz que Efraim seria como peixes na terra. E Yeshua falou o quê? Eu vos farei pescadores de peixes, de homens. Então, logicamente, Jacó estava falando de homens, de peixes na terra. Você nunca vai ver peixe na terra. Então Yeshua chega para os discípulos e falou: eu vos farei pescadores de homens. Ele vai pegar Efraim, que é Israel, que se perdeu, e vai pegar Judá, e vai se unir numa só vara, que será uma só vara na mão do Eterno, na mão de Yeshua, o Mashiach, o Melech, o Rei. Nós temos o Rei, e esse Rei chama-se Yeshua HaMashiach. Nós temos um pastor, e este pastor chama-se Yeshua HaMashiach. É ele que vai unir Efraim, que se perdeu, que está entre as nações, que é um bolo virado, que está entre as nações, se unir com Yehudá. E não é à toa que ele diz que vos causará ciúme a uma nação que não chamou nação, a um povo que não chamou por ele. Por isso que nossa comunidade é Beit Netzer Efraim, que significa casa do ramo de Efraim. Nós somos esse ramo que será unido a Yehudá. Então, como que pode, se eu sou esse ramo que será unido a Yehudá, a Judá, eu ser judeu? Não tem como. Eu estou me fantasiando. Eu devo os ensinamentos deles, eu tenho que aprender deles, mas eu não tenho que ser como eles. Possa ser que exista algum que se perdeu, que é da tribo de Judá. Não estou falando isso. Possa ser, mas até o momento eu fui misturado. Eu sou um bolo misturado. Eu fui misturado com os deuses pagãos. Eu achava que o sol era um deus. Eu achava que eu andava com um santinho na mão ou na carteira, achando que aquilo ali iria me abençoar. Então, Efraim se misturou e se relacionou com os deuses deste mundo. Então, Efraim, ele entende essas coisas. Os efraimitas, eles entendem, eles ouvem. Quando ele diz, chamar Israel, Jacó, vem cá que eu vou lhes abençoar, ouça. Então nós ouvimos, chamar Israel, nossa, então aí é isso aí, vamos estudar sobre isso, vamos entender sobre isso. Então
é algo totalmente em essência para você, em princípio, em amor. Então que você se volte para Hashem. Esqueça essa vida que você às vezes se lança muito. Tenha um relacionamento com Hashem. Ouça a sua voz. Quando você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Que este Yom Kippur possa te abençoar através desse estudo, através desse assunto, com uma profundidade muito grande. Então lembre-se, toda vez que você fizer um mal contra alguém, você está colocando a sua vida em risco e não obterá o perdão do Eterno. Porque o mesmo sangue que tem lá, a mesma cor é a do seu irmão. Só muda o DNA, mas é o mesmo, é o mesmo. Então nossa vida está baseada totalmente nisto. Então não adianta eu fazer Yom Kippur, jejuar, se humilhar, se eu não me humilhar e pedir perdão para quem eu defraudei, para quem eu caluniei, para quem eu humilhei, para quem eu xinguei, para quem eu fiz raiva, para quem eu maltratei, para quem eu fiz muita coisa. Então não adianta. Que o Eterno abençoe você grandiosamente, que Ele te dê a shalom, a paz, a misericórdia, o entendimento. Em nome de Yeshua HaMashiach, você pode compartilhar este vídeo, envie para algumas pessoas, envie para pessoas que estão nesta situação. Fala para ela ficar 1 hora do seu tempo ouvindo, porque isso é muito gratificante. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente, em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.